Bom dia! Aqui é o pastor Alexandre e o tema da devocional de hoje é Quando as aparências enganam. Certo artigo conta a seguinte história. Uma senhora fez suas compras no supermercado e, ao retornar para o estacionamento, viu 4 homens se preparando para sair com o seu carro. Ela largou as sacolas do chão e pegou uma arma que tinha em sua bolsa. Ela não somente tivera treinamento e possuía uma licença para porte de armas, mas estava pronta para atirar. Ela gritou com toda a força dos seus pulmões: "Tenho uma arma e sei como usá-la! Saiam do meu carro agora!" Todos os 4 homens saíram do carro e correram o mais rápido que puderam. Essa senhora, um tanto abalada, pegou suas compras do chão, colocou tudo no carro e sentou-se no banco do motorista. Ela ficou tão abalada com o acontecido que nem sequer conseguia colocar a chave na ignição. Ela tentou, e daí finalmente percebeu: aquele não era seu carro. Ela tinha achado estranho que havia uma bola de futebol e outras coisas no banco do passageiro. E agora ela sabia o porquê. O carro era muito semelhante ao dela, mas não era o dela. Pouco depois, ela encontrou seu carro estacionado 5 vagas mais adiante. Imediatamente, ela dirigiu-se até a delegacia para confessar o que tinha acontecido. Mas o sargento não conseguia parar de rir. Ele disse: "Senhora, simplesmente não acreditamos nos 4 rapazes que vieram hoje aqui mais cedo fazer um boletim de ocorrência de um roubo de carro. Eles descreveram o bandido como uma senhora idosa com menos de 1,5 metro de altura, de cabelos encaracolados, usando óculos e carregando uma pistola enorme." Moral da história: as aparências enganam, ao menos que você observe as coisas mais de perto. Alguns anos atrás, o pastor Stephen Dave teve o privilégio de viajar por lugares maravilhosos pela Grã-Bretanha que representam nossa herança espiritual. Foi a lugares como a capela de John Wesley, a Catedral de Westminster e a catedral onde John Knox pregou a verdade com coragem em uma ocasião. Ele ficou pensando como essas igrejas que visitava não carregavam mais o poder do testemunho do evangelho como fizeram no passado. A verdade é que elas são apenas uma sombra de seu grande passado. Se voltássemos no tempo para visitar as grandes igrejas da época, sem dúvida alguma navegaríamos pelo mar Mediterrâneo e pararíamos nas grandes igrejas de Éfeso, Antioquia, Jerusalém e Filadélfia. Também visitaríamos uma das igrejas mais ricas da Ásia Menor, a igreja de Sardes. Sardes era invencível, protegida naturalmente e incrivelmente próspera. Essa era a cidade para se viver na época. No século I, a igreja de Sardes teria sido a igreja a se frequentar. Essa igreja estava em constante atividades. Os membros sabiam o credo, recitavam suas doutrinas, faziam suas orações e realizavam seus cultos. Na verdade, a igreja em Sardes tinha reputação ao redor de todo o mundo, conhecido por ser a igreja da qual todos queriam ser membro. Daí chega uma carta, enviada pelo próprio Deus. A congregação se reuniu para ler o que pensava ser louvor do Supremo Pastor. Ao invés disso, o que a igreja ouviu e leu deixou todos atônitos e os surpreendeu. Em Apocalipse, capítulo 3, temos preservada para nós uma cópia dessa carta do século I, para que cada igreja leia e descubra se tem sido também enganada pelas aparências. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 diz: "Ao anjo da igreja em Sardes escreves: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto.
Em outras palavras, essa igreja tinha a aparência de vida, mas da perspectiva do Espírito de Deus, sua aparência era de morte. Ela tinha um nome, uma reputação de ser uma igreja da qual fazia parte, mas sua natureza não correspondia ao seu nome. Veja como Cristo se apresenta nesse verso. Ele diz à igreja de Sardes: eu tenho a plenitude do discernimento do Espírito de Deus. Conheço o que é vitalidade espiritual, posso medir seu pulso espiritual e checar os sinais vitais espirituais. Todos pensam que você está saudável, mas quero informá-la de que está sendo preparada para o cemitério. Você está com uma parada cardíaca espiritual. Contudo, como disse Robert Thomas, o quadro ainda não se tornou irreversível para essa igreja. De outra sorte, Cristo não teria adicionado as palavras no verso 2: consolida o resto que estava para morrer. Ainda existe esperança de reanimá-los à vida. Os termos relacionados à morte no texto se referem à ineficácia espiritual. Cada uma dessas igrejas é alertada quanto ao perigo de ver seu candeeiro sendo removido. Elas se tornarão igrejas como um passado, mas sem testemunho ou luz no futuro. Elas parecem estar vivas, mas estão mortas. Então o Senhor da igreja vem armado com o poder do Espírito, sondando as profundezas da hipocrisia, julgando a futilidade das obras feitas sem fé e para a glória de homens. Essa é a única igreja para a qual Jesus Cristo não faz absolutamente elogio algum. Essa igreja era totalmente ineficaz espiritualmente. Ela se encontrava em estado de coma e quase sendo extinta. Você percebeu que essa igreja não estava lutando nenhuma guerra? No caso de cada igreja que temos visto até agora, algo estava acontecendo, quer bom ou ruim. Havia tensões, desafios e até mesmo uma certa medida de conflito e dissensões. Ray Steadman escreveu: tensão e lutas podem até ser desagradáveis, mas pelo menos são sinal de vida. Essa igreja em Sardes estava tão destituída de vida espiritual que, na realidade, não tinha lutas acontecendo dentro de si. Ela tinha paz, mas era a paz de um cemitério. Isso é verdade. Essa igreja não era como as demais que estavam lutando contra as doutrinas perversas de Balaão, sofrendo perseguição, fazendo duelos com falsos profetas. A congregação não se encontrava no perigo de Jezabel se inserir e seduzir outros a pecar. Tudo parecia estar bem com essa igreja, nada de problemas, mas nada de triunfo também. Essa calmaria é a calmaria da hipnose. E era o diabo que estava balançando aquele relógio de ouro diante dos seus olhos e sussurrando: dorme, dorme, dorme. Vejamos algumas advertências a partir da observação da igreja de Sardes. Primeiro, é possível ter a aparência de vida espiritual sem a realidade da vida espiritual. Se o Espírito de Deus não energizasse mais o que fazemos na igreja ou o que fazemos em nossa vida pessoal, quanto tempo demoraria até que percebêssemos sua ausência? Segundo, é possível realizar coisas para Deus sem ser transformado por Deus. Fazer sem ser. Possuir uma forma de piedade sem experimentar o poder transformador de Deus é o testemunho da religião. Terceiro, é possível ser reanimado espiritualmente e reviver um ministério de vitalidade espiritual. Ou seja, é possível não perder o testemunho da igreja e sofrer a morte de um ministério, mas voltar à vida, não somente como igreja, mas como indivíduo crente. Como? Arrependendo-se, obedecendo, lembrando, consolidando e vigiando. Essa devocional abençoa você? Compartilhe ela com alguém. Deus o abençoe e tenha um dia cheio da presença do Espírito Santo.